Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também a compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas. O nosso tema hoje é o que 2024 nos reserva. Você precisa estar preparado. Por isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Preparados em que sentido? Bom, você precisa estar preparado emocionalmente, porque a fragilidade emocional ou a imaturidade pode te prejudicar. Se você se deixar ser dominado pela angústia, pela depressão, pela ansiedade, se qualquer coisa te desestabilizar, você vai estar em desvantagem. Você já pensou se Josué ficasse abalado porque o rio estava transbordando, porque o muro era muito alto, porque tinha gigantes do outro lado? Quando você tem força emocional, você foca na solução e não no problema. Ele não focou no tamanho do muro ou na força do rio, ele focou no que tinha do outro lado do rio, que era a abundância, que era a presença de Deus com ele para derrotar, para ajudá-lo a ultrapassar e vencer todos os problemas. Então, você precisa estar preparado emocionalmente. Mas como se preparar emocionalmente? Isso é um exercício diário. Da mesma forma como você precisa exercitar o seu corpo, você precisa exercitar as suas emoções. Como assim? Porque as emoções são irracionais e você precisa exercitar através de um exercício de governar, gerenciar os seus pensamentos. Os pensamentos chegam sem autorização, mas você não pode ser governado por ele. Você precisa selecionar aquilo que você vai continuar pensando, porque os pensamentos chegam, mas é você que acolhe e continua pensando, ou você diz, não, eu não vou me deixar dominar, eu não vou me deixar ficar aprisionado. Jesus ensinou durante 3 anos os discípulos a se tornarem pessoas resilientes, pessoas fortes emocionalmente. E assim eles puderam ser aquela força-tarefa de Jesus na igreja primitiva. Não foi a perseguição que os deteve, não foram os problemas financeiros que os paralisaram. Não, eles continuaram. Não era a falta de aplausos. Muitas vezes Paulo, ele teve mais críticos do que pessoas que o apoiavam. Mas Paulo não ficava detido. Por quê? Porque ele estava fortalecido emocionalmente. Mas, além do foco nas suas emoções, para você ficar estabilizado, fortalecido, amadurecido, você precisa se preparar também espiritualmente. Espiritualmente, só há uma forma de se preparar emocionalmente, é com o exercício diário. E só há uma forma de você se preparar espiritualmente, também é um exercício diário. É o teu devocional, é você ler a palavra, porque a palavra é a tua bússola que te retira do deserto. Ela aponta para a porta, e a porta é Jesus. Não importa o que você estiver vivendo, mas se você tiver comunhão, o devocional diário, da mesma forma como Daniel tinha, da mesma forma como Davi ou os apóstolos, você veja que quando você analisa o milagre dos apóstolos, quando aquele paralítico na porta de Formosa, os apóstolos estavam indo para o templo, fazer o quê? Orar. Então, não é porque eles tinham andado 3 anos com Jesus que agora eles não precisavam mais orar. Pelo contrário, agora eles precisavam orar mais ainda. E os apóstolos mostraram que eles mantinham uma comunhão diária, um devocional diário com o Senhor. Essa é a sua força, é assim que você se prepara espiritualmente, porque quando você lê a Bíblia diariamente, você vai ser liberto de todo engano, porque tem muito engano, tem um caminho mais curto. O caminho mais curto é você buscar adivinhação, é você buscar uma unção que parece meio estranha, mas aquilo te deixa animado emocionalmente. Isso é engano. A solução é você olhar para a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus, e Jesus vai te ensinar o próximo passo a você avançar. Mas eu quero ler Lucas capítulo 12 e dizer algumas coisas que
vão acontecer no ano de 2024 e você precisa estar preparado. Em Lucas capítulo 12, no versículo 35 está escrito: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Então vamos lá. Com o corpo cingido é uma imagem, é uma figura de alguém, porque naquele tempo, 2000 anos atrás, eles usavam túnica. Se eles quisessem correr, eles precisavam enrolar a túnica e assim eles ficariam com as pernas livres para dar largas passadas e correr sem ser detido pela túnica. Eles estavam, corpo cingido é estar preparado para avançar, preparado para a velocidade do céu. E eu digo, é isso, você precisa estar preparado, porque há uma velocidade do céu que não dá espaço para o desânimo, não dá espaço para você ficar paralisado pela tristeza. Você tem que correr, avançar, olhando para o autor e consumador da fé. Outra coisa que está escrito, a sua lamparina acesa, é o que nós acabamos de falar. Através de uma vida de oração, de jejum e leitura da palavra, você vai ter muita presença do Espírito Santo, que é o óleo. A presença do Espírito Santo, representado pelo óleo, é a tua unção, é a lamparina acesa neste mundo escuro. E ainda continua dizendo em Lucas capítulo 12, ele diz no versículo 38, para você estar preparado, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão os que se encontrarem vigilantes. O Senhor está ensinando que nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir, e ele quer roubar a tua família, roubar a tua vida espiritual. E ele quer que você adormeça, mas desperta tu que dormes, porque o Senhor está voltando e os sinais estão por todos os lados e você precisa estar preparado. Mas preparado em relação a quê? O mundo, eu até anotei para você, porque tem tanta coisa acontecendo, haverá cada dia mais engano, espiritualmente falando, cada dia mais promessas, vãs promessas, cada dia mais um evangelho facilitado, de caminho largo, de porta bem larga, e essa não é a proposta de Deus. A proposta do Senhor é um caminho apertado, uma porta estreita, ou seja, é na dificuldade que nós vamos avançar e vencer e vamos ser purificados. Outra coisa, em relação ao mundo, haverá cada dia mais catástrofe. O ano de 2024 já começou com catástrofe. Catástrofe no Japão, o terremoto que assustou. Catástrofe ainda também no Japão, quando nós vimos tantos acontecimentos já no mês de janeiro. Tantas coisas acontecendo. A gente olha que na Islândia não para aquela erupção, aquelas fissuras. Parece coisa de filme. As enchentes por todos os lados, por um lado, o frio extremo por outro, o calor extremo do outro, a tecnologia parecendo que não adianta nada a tecnologia, porque ficamos sem recursos, tudo paralisado. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, só agora, neste mês que nós estamos, quantas calamidades no mês de janeiro, muita chuva, muitos apagões, tantas coisas que nós estamos vivendo. Então, esteja preparado. Não estou dizendo que os dias vão melhorar, os dias vão piorar, mas a presença de Deus em dias difíceis farão com que nós possamos viver o extraordinário. É assim que aconteceu com o povo no Egito, era uma praga atrás da outra, mas o povo era protegido, o povo estava guardado, o povo viveu milagres incríveis no meio do caos do Egito. Teve um momento que um soldado disse para Faraó: o Egito está um caos. É assim que eu posso resumir dessa forma. As guerras que nós estamos vendo, eu vou falar algumas aqui, eu até anotei, porque são tantas. É a Coreia do Norte que continua atirando no mar, assustando a Coreia do Sul e o Japão e o mundo. É os Estados Unidos e a Inglaterra se levantando para proteger o Mar Vermelho dos piratas e terroristas Houthis, e estes mesmos que, na verdade, eles estavam querendo que eles atacassem
para trazer uma instabilidade maior ainda para o Oriente Médio, porque na verdade o que eles querem é a destruição de Israel, eles querem a confusão e o caos. É Israel que esta guerra que se estende há meses com o Hamas, com o Hezbollah, com o Estado Islâmico, com todos os grupos terroristas. E fora isso, um sentimento antissemita viralizando, eu só posso dizer isso, viralizando. Então, o que é errado é considerado certo e o que é certo é considerado errado. Como que Israel está sendo julgado num tribunal como genocida, se ele viveu o genocídio? Não dá para entender essas coisas, mas nós vamos ver cada dia mais. Então, aí a guerra em Israel é a guerra, ali o conflito, a instabilidade dos Estados Unidos e a Inglaterra contra o Iêmen, dos Houthis, ali no Mar Vermelho. É a guerra da Rússia e da Ucrânia que não acabou. É a violência e o caos no Equador, é a ameaça da Venezuela, são tantas as instabilidades hoje mundiais. E é isso que nós precisamos estar preparados. Isto não vai parar, isto não vai acabar. Por quê? Porque o mundo vai clamar por alguém que traga solução. E esse alguém é o anticristo. Então nós estamos muito perto do Senhor voltar. Mas você precisa estar preparado, porque a igreja, assim como a igreja primitiva viveu duros momentos, mas viveu grandes milagres, é isso que você vai viver. A instabilidade econômica vai aumentar nas nações ricas, nas nações pobres, mas haverá provisão extraordinária para aquele que crer. Esteja vigilante, porque o Senhor ainda avisa aqui em Lucas capítulo 12, o último versículo que eu quero ler para você. O Senhor diz para você estar preparado. E por quê? No versículo 39, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E o Senhor está falando, haverá um ataque familiar, vai ser intensificado, mas a pessoa que guardar com vigilância, oração, jejum, leitura da palavra, vai ter a porta da sua casa blindada contra esse ataque das trevas. Se prepare, ore, jejue e fique cada dia mais próximo do Senhor. E você vai ver o caos, mas não vai viver o caos. Deus te abençoe, que a graça e a glória de Deus esteja sobre a sua vida. E eu quero te convidar também a conhecer o meu perfil no Instagram, Naira Pedrini Oficial, e a conhecer a área de membros que tem tantos cursos para você. Até o nosso próximo vídeo.